Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu quero passar uma ideia com vocês aqui um pouco diferente. Ih, carai, calma aí, que senão o carro vai estacionar. Calma aí. Já volto. Hoje eu tô indo fazer, ou eu vou tentar pela terceira vez fazer o agachamento com 215, já com aquele padrão de amplitude, tá? Deixa eu ligar aqui o ar do carro, porque senão o barulho aqui de São Paulo é loucura. Ou eu vou fazer o agachamento secundário, que seria um high bar, que é uma variação de agachamento que seria até legal gravar também, porque ela melhora bastante o rebote. Só que, pô, eu quero, assim, né, de certa forma eu queria entregar o agacho principal e em conjunto disso entregar o terra, né, que eu tinha que fazer. Se bem que o terra é mais leve, é mais tranquilo de fazer. Minha dor de cabeça nem é quanto a ele, tá? Desculpa aí que eu tô com a rinite meio atacada esses últimos dias. E só quero bater um papo aqui com vocês numa parada legal. Vou discutir isso no Instagram, pretendo fazer um reel sobre isso. É um assunto meio que pouco abordado. Se vocês rodarem o meu Instagram, você vai ver que parte dele, até como tráfego pago, eu já falei bastante sobre essa ideia de entropia, já falei bastante sobre essas questões relacionadas à dissipação de calor e tudo isso ser pontos importantes na produção de força. Mas hoje eu quero falar sobre outra coisa, sobre uma regra chamada cubo quadrado, tá? Não sei se vocês já escutaram falar. Não tem quadro para eu ficar explicando isso, tá? Não tem uma caralho de imagem laranja, velho. Não tem sabe, algo para escrever uma lousa. Mas eu vou tentar explicar para vocês aqui de forma mais didática possível, para que fique compreensível isso, tá? Se vocês pararem para analisar, eu vou falar disso também, não só no Instagram, mas no Power Building Academy, que é a nossa plataforma, onde ali eu abordo diversos temas em relação ao treinamento, como estruturar, o porquê de cada coisa. Mas olha que legal, olha as ideias como elas se ligam. Eu quero que vocês respondam aí na cabeça de vocês por que uma formiga, ao cair do 13º andar, ao cair do 3º andar, ela não morre, e um elefante, se ele cair do 3º andar, ele morre. Por quê? Pô, os dois estão caindo da mesma altura. E tem uma questão envolvida nisso. A questão que está relacionada a isso é voltada ao volume, né? Quanto mais volume, quanto mais massa aquele corpo tem, mais impacto ele sofre mediante a queda, né? A desaceleração é muito pior para um corpo volumoso, para um corpo maior. E aí provavelmente eles vão falar, mas que porra que isso tem a ver com treino? Não sei se vocês já escutaram aquela teoria também de que massa move massa. E isso é real, tá? Só que até certo ponto isso merece um olhar diferente, tá? Isso merece uma avaliação diferente quando a gente está se tratando do treinamento de força. Por quê? Pessoal, pensa assim, ó. Um atleta obeso, um atleta, provavelmente vocês já viram, né? Geralmente os atletas que são mais gordões assim têm agachamentos muito fortes, né? E esses atletas, geralmente eu digo forte em questão de força absoluta e não de força relativa. E é aí que mora o segredo. Em força absoluta, realmente, eles conseguem trazer uma carga muito exponencial. Só que em força relativa é uma carga muito baixa. Por que disso? E o atleta mais leve, né? O atleta de 60 quilos, 70 quilos, ele consegue trazer uma carga relativa muito alta. Ou seja, várias vezes o próprio peso corporal dele. A formiga, por exemplo. A formiga carrega, acho que 8 vezes o peso corporal dela. Entendeu? O elefante, ele carrega 8 vezes o peso corporal dele. Por que não? Tem uma explicação para isso. Essa lei do quadrado cubo é exatamente o que determina essa questão. Pessoal, pensem assim, ó.
para um atleta fazer um agachamento para um atleta de, sei lá, 180 quilos, para ele fazer um agachamento de 500 quilos, ele precisa ganhar muito peso, né? Ele vai ganhar muito peso. E esse peso que ele vai ganhar, em tese, parte desse peso é com músculo, né? Área de secção transversa, carne, tecido contrátil, né? Que permite mover aquela carga. Só que olha que interessante. Isso é quando a gente se trata de grupamentos musculares, de estruturas que estão relacionadas ao agachamento, né? Mas em conjunto disso, pessoal, a gente vai ter o que mais? Gordura. A gente vai ter o que mais? Grupamentos musculares que vão ganhar peso e não auxiliam em porra nenhuma no agachamento. Então esse atleta, ele está mais pesado, de uma forma mais ampla, né? Pensando assim que ele ganhou peso de forma geral, né? Não localizada, ele não ganhou peso só na perna. Não, ele ganhou peso de uma forma geral. E isso é uma desvantagem, entendeu? Porque ele ter ganho muito peso não é algo favorável. Vocês conseguem compreender? Porque parte das estruturas que ficaram mais pesadas sequer participam de forma tão exponencial daquele movimento, entendeu? E isso torna ele uma pessoa menos efetiva, entre aspas, né? Agora, quando a gente se trata de um atleta mais leve, ele tem uma área de secção transversa um pouco menor, talvez grupamentos musculares menores, né? Entretanto, aquele corpo dele não tem estruturas que carregam consigo muito peso adicional que não participa do movimento, entendeu? Então, ele não tem um braço pesadíssimo, ele não tem ali uma camada de gordura muito grande, sei lá, na barriga, entendeu? Que não participa daquele movimento. Vocês entendem? Então, essas estruturas que cresceram a mais, né? Tudo isso, vocês começam a notar que não é uma linearidade ficar maior e ficar mais forte. Não é uma linearidade isso, entendeu? Porque se fosse, o elefante, animais muito grandes, seriam os que teriam mais capacidade de erguer cargas muito mais, cargas maiores de forma relativa ao peso corporal deles, entendeu? Rapaziada, só uma troca de ideia aqui superficial, tá? Existem termos ainda que, obviamente, possivelmente a gente consegue aprofundar mais ainda. Essa é uma das questões relacionadas a isso, tá? Como eu havia dito, já tem questões relacionadas à dissipação de calor, tem questões relacionadas ao volume, que também está voltado à dissipação de calor, tem diversos fatores de distribuição desse peso, mas pensem nisso como algo interessante. Se vocês olharem para o esporte de uma forma geral, vocês já vão notar isso. Um atleta mais pesado, ele já não faz o mesmo número de barras fixas, um cara que pesa 130 quilos, do que um cara que tem 60 quilos. Por que disso? Massa move massa, não é? Mas até onde isso é bom? Entendeu? Então, pensem nessa questão. Vambora, vou tentar fazer um agacho legal hoje. É só uma reflexão aqui para vocês pensarem, para sair da mesmice, tá? E é isso, rapaziada. Tamo junto. Eu vi o sol se pôr mais cedo, há tempos enfrentando a noite escura. Coragem é um ponto de ruptura, quando todas as forças se esvaem, até os anjos te traem, minhas palavras mais saem. Tu tá sozinha, soltura, postura, frieza, munições sobre a mesa. Honrar o sacrifício e na dor ainda ver beleza. A pura firmeza, lutar na incerteza de ser recompensado, glória não é pra que outros vejam. Eu sei, um bom soldado morre anônimo no front. Eu morri, hoje sou um homem melhor que ontem. Que aqui tudo te testa e te corrompe. Infinitas chances de ser o pior terão aos montes. Destrua as pontes, queime os barcos, foda-se. Não tem volta, só o futuro nos espera. Mesmo ferido, onde pra frente, mano, mova-se. Rumo à morte
mente, cante tua canção de guerra. O tempo passa, nós somos seres finitos. Não se engane, aqui nada estava escrito. Construímos as montanhas e os abismos, arquitetos do nosso próprio destino. Na incerteza de vencer, então lute. Se não gosta do que vem, então mude. O conforto é uma armadilha e lute. Antes do fim, cante tua canção de guerra. Quantos não tiveram a chance de tentar, de viver, de sonhar, de crescer, respirar, de sofrer, de amar, envelhecer, só pensar. Quantos não daria tudo pra estar no meu lugar, eu sei. Olho pro lado e tudo que vejo é trincheira. Pra um soldado não existe outra maneira. Dias de chuva, noites sem fogueira. A vitória vale tanto quanto queiras. Acostumei a degustar a solidão. Essa situação fez meu coração maciço. Tento todo dia ser um homem bom, mas não vou perder tempo provando isso. Olhei no olho do inimigo, então eu vi o lupo eterno de batalha que me espera. Quando na íris dele me reconheci, entendi, somente os mortos veem o fim da guerra. O tempo passa, nós somos seres finitos. Não se engane, aqui nada estava escrito. Construímos as montanhas e os abismos, arquitetos do nosso próprio destino. Na incerteza de vencer, então lute. Se não gosta do que vem, então mude. O conforto é uma armadilha e lute. Antes do fim, cante tua canção de guerra.